legal atendendo a igreja do Senhor aqui. E poder fechar uma igreja como essa é mais do que fechar com chave de ouro. É fechar com chave de fogo. Aleluia! Amém, amém. Muito obrigada. Deus abençoe, irmãos, a vida de cada um de vocês, viu? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Deus abençoe toda essa igreja, que esse aniversário, ele, muitas outras vezes, vocês possam repetir festas de celebração ao Senhor por anos de vida da igreja de Jesus aqui na terra. Que Deus continue prosperando o ministério que Ele confiou a cada um de vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Estou feliz com tudo aqui, irmãos. Nossa, estou feliz com o som, estou feliz com o louvor, estou feliz com as irmãs. Oh, meu Deus do céu, como é bom estar numa igreja viva. Aleluia. Oh, aleluia. Vocês estão até me achando esquisita, né? Pensando assim, o que é, irmão? O que tem de mais? Anda por aí para ver como é que vocês estão bem servidos. Vocês são uma bênção. Jeremias, capítulo 13. O Senhor, Ele trouxe essa palavra no meu coração para essa noite. Eu pedi confirmação do que Ele queria falar à sua igreja. E Ele me disse que esse era o texto dessa noite. Jeremias, capítulo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Nem bebeu água aqui não, né? Não. Intimidade tem limite, irmão. Comunhão tem limite. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1 em diante, tá bom? Diz assim o texto sagrado. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E eu comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. E então me veio a palavra do Senhor por segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Esconde aonde, gente? Na fenda de uma rocha. Aonde? Na fenda de uma rocha. E eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias, poucos dias ou muitos dias, gente? Muitos dias. Ao fim de muitos dias, disse-me o Senhor: vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. A minha versão é como essa, Almeida Revista Corrigida, e a minha atualizada. Me diga, todas as versões aqui, a sua versão está escrito escondesses? Ocultasse? Alguém tem uma versão diferente aqui ou não? Tá? Todo mundo está escrito escondesse. Tá assim a sua? Tá? Amém. Escondesses ali. Eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Somente até aqui você diga assim comigo: misericórdia! Misericórdia! Você está dando glória a Deus aí? Glória a Deus! Oh, aleluia! 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 Diga amém por essa palavra. Amém! Amém! Jeremias foi um profeta um tanto quanto sofredor. Antes de Ezequiel, ele foi o último profeta que Deus estava levantando e direcionando somente para a palavra de conserto e de confronto para com Israel. Mas veja, Deus levanta profetas que combinam com a mensagem e com a circunstância que o povo está vivendo. Vou te dar um exemplo. Havia um profeta nos dias de Acabe chamado Micaias. Qual era o profeta nos dias de Acabe? Micaias. Ele era um dos profetas no dia de Acabe. Micaias, filho de Imlá.
Esse homem era um profeta. Acabe se cercava de muitos falsos profetas. Na verdade, não eram profetas de Deus, eram profetas de Baal, profetas de Azera. E aí, quando ele queria fazer alguma coisa, ele consultava, se iludindo que estava consultando ao Senhor ou alguma força superior, por intermédio desses profetas que não eram profetas verdadeiros, que não eram profetas de Deus, mas eram profetas influenciados pela fé equivocada da sua esposa Jezabel. Alguém que o céu conhecia como a pessoa que mais fez perverter a Israel nos dias de Acabe. Aleluia. Então veja, ele está cercado dessas pessoas, só havia um profeta, Micaías, filho de Imlá, sem ser Elias, dentro daquele contexto das proximidades do palácio de Acabe. Aí quando ele decidia ir para as pelejas, ele consultava então alguns profetas. Só que agora, para tomar um lugar que se chamava Ramote de Gileade, ele vai consultar esses profetas, e todos eles vão dizer a uma só voz: vai, porque a vitória é de Israel. Só que ele havia se aliançado para essa batalha com um rei chamado Josafá. E esse rei temia ao Senhor e ele sabia reconhecer o profeta do Altíssimo. Quando ele viu que a influência da aceitação de Acabe para pelejar contra Ramote de Gileade vinha, na verdade, de profetas que não professavam a fé ao Deus de Israel, ele disse assim: porventura não há aqui mais algum profeta do Senhor por qual nós possamos consultar? Ele foi muito educado, na verdade ele quis dizer: olha, eu não ouvi Deus aqui. Há algum profeta do Senhor aqui que nós possamos consultar? Aí Acabe vai dizer assim: olha, tem Micaías, filho de Imlá, mas ele nunca profetiza bem de mim, só mal. Só que na verdade não é que Micaías era um profeta da desgraça, Micaías é um profeta da realidade. Um profeta que profetiza a verdade, ele profetiza dizendo: assim diz o Senhor. E uma pessoa que vai fazer uso da palavra para dizer assim diz o Senhor, precisa de verdade que Deus esteja usando essa pessoa, e Deus não mente. Eu só falo a verdade. Então, a palavra de Deus, ela contrasta com alguns ambientes. Aí, ele quis rotular Micaías como um profeta que só profetizava maldição. Ele quis rotular Micaías como um profeta que só falava desgraça. E tentou rotular ele dessa maneira, ao ponto que Micaías, sabendo o preço que ia pagar por dizer a verdade, chegou a tentar se esquivar. E ele chega a dizer assim, quando Acabe manda chamá-lo e pergunta para ele: olha, tá aí, ó, ele quer te ouvir. Diga aí, nós devemos ir à batalha contra Ramote de Gileade? E aí ele diz assim: vai sim, vai ficar tudo bem. Aí Acabe diz assim: eu sei que você não está falando do que eu não. Você vê, que cabrito. Sabe quando... Entenda isso aqui. A autoridade profética é algo tão tremendo que podem até não gostar do que você vai dizer, mas sempre vão querer ouvir o que você tem a falar. Assim eram aqueles que iam ouvir João Batista no deserto. Nem todo mundo gostava do que ele falava, mas todo mundo queria ouvir o que ele tem a dizer. E aí colocaram Micaías só para beber água e ficar preso, e a comida que ele tinha era pão, ou seja, ficou preso, porque disse a verdade naquele momento. Foi uma situação complicada. Mas o que eu quero dizer aqui? Acabe rotula Micaías como um profeta que só profetiza maldição. Mas não é que ele profetiza só maldição. Ele profetiza de acordo com a realidade. Qual é a realidade de Israel nos dias do profeta Jeremias? A realidade de Israel nos dias do profeta Jeremias é a realidade de um povo que Deus escolheu, que Deus ama incondicionalmente. Camila, Deus ama Israel incondicionalmente, incondicionalmente. Alguém de vez em quando, sendo gentil ou gentílico, como nós somos, né? Resgatados depois, quer dizer, meio que se gabar e até dizer assim, né? A eleição porque tinha que ser. Mas nós somos porque Deus quis, quando na verdade nós só somos por causa deles. Senão não seríamos. O amor de Deus é incondicional por Israel. Só que Israel está vivendo um tempo de afastamento, de prostituição diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Então veja, Deus está irado. Deus está como com Israel, gente? Irado. Eu disse que Deus está irado. Deus está irado com Israel. Por quê? Porque Israel está se prostituindo com aqueles a quem Deus chama de seus amantes. O relacionamento de Deus é tão íntimo e tão pessoal com Israel que ele fala com um marido que foi traído. Pela boca do profeta Ezequiel, já no cativeiro babilônico, no capítulo 16,
termos dos quais nem eu tenho coragem de falar aqui. Mas Deus vai estar tão irado com Israel, que naquela ocasião, por exemplo, visto que Israel não se arrepende dos seus pecados, de se prostituir diante de ídolos constituídos por mãos de homens, de queimar e deitar seus filhos cozendo no fogo a Moloque, e tantas outras atrocidades por influência das nações estrangeiras, ele vai estar tão irado que ele vai dizer a Israel: eu te conheci banhada no teu sangue. Quando eu passei por ti, eu te vi rejeitada pela tua mãe e pelo teu pai. Tu foste deixada no sangue, na sua imundícia. É um contexto poético, mas você vai entender. Ele diz assim: mas passando eu por ti, eu te vi. Eu te escolhi, eu te tornei minha. Eu vi que teu tempo era de amor. E sabe o que ele está dizendo? Eu vi que você estava na sua imundícia. Só que eu vi que você nasceu para ser amada. E com amor eu te amei. Que foi tido no caminho e que foi rejeitado pelos seus pais. Então significa que ele ainda estava sujo na hereditariedade que ele gerou. Então olha o que ele está dizendo: eu não me importei com de onde você vinha ou como você foi criada. Eu te purifiquei com sal, eu te lavei, eu te limpei. Aí ele diz assim: eu te atei com linho fino, eu te vesti com o que havia de mais nobre. Olha o que ele diz: a sua comida era da flor de trigo peneirada, farinha fina. Ele está dizendo: eu te vesti com os melhores. Os teus sapatos foram feitos com couro de animais marinhos. Era o que havia de mais caro naquela época. Te adornei com joias e não bijuteria. Eu te vesti de ouro. Do alto da sua cabeça até a planta dos teus pés eu cuidei de ti. Eu não tinha absolutamente nada para oferecer a Deus. Mas olha o que ele diz: mas quando tu cresceste e teus seios se tornaram formosos. O que isso significa? Quando chegou a hora de você retribuir o prazer, quando chegou a hora de você fazer comigo uma aliança, ele vai dizer: quando os teus seios cresceram e tu te tornaste formosa, tu te deitaste com os teus amantes. Olha o que ele vai dizer: quem cuidou de você fui eu, quem te amou fui eu, quem te sustentou fui eu, mas na hora de ser grata a mim, tu te prostituíste com quem não te conheceu. Aí ele vai pegar mais pesado. Ele vai dizer assim: tu fizeste pior do que uma prostituta. Gente, o que eu estou falando é apenas a retratação do capítulo 16. Tu te fizeste pior do que uma prostituta, porque a prostituta se deita pela paga de um dinheiro. Olha o que Deus está dizendo, Israel. Normalmente quem faz disso a sua vida, faz levado por uma necessidade. Agora tu fizeste pelo quê, se tu não precisava de nada? Então tu te fizeste pior do que uma prostituta, porque uma prostituta se deita pela paga de um dinheiro, mas tu fizeste isso só para me aborrecer. O que ele está dizendo? Tu foste rebelde desde o dia em que eu te conheci. Agora diga para mim, e dentro dessa circunstância, Deus vai deixar de amar Israel? Não. Deus amava tanto e ama tanto Israel, e agora eu não falo só sobre Israel, mas eu falo do amor absurdo, incomensurável que ele tem por nós. Se eu fosse você, eu já estava dando graças a Deus. Eu estava dizendo aleluia, porque ele não me olhou conforme o meu pecado, mas segundo as suas muitas misericórdias. Ele não me olhou segundo a minha transgressão, mas segundo a grandeza da sua benignidade. Então entenda isso. Eu já estou falando nos dias de Ezequiel. Quem é Ezequiel? O profeta que Deus usou dentro do maior cativeiro que Israel já viveu. Que cativeiro é esse? O cativeiro babilônico. O pior e o mais terrível dentre todos os momentos difíceis que Israel viveu, esse foi o pior. Aí esse texto que eu acabei de recitar, poeticamente falando, ele fala dos dias de Ezequiel, mas nós abrimos o texto de Jeremias. Quem é Jeremias? Jeremias, na verdade, é o profeta que Deus vai levantar dentro dessa realidade de prostituição, de corrupção, de rebeldia, de abandono na fé, de deslumbre com as outras nações, de delírio financeiro com aquilo que parece que é sedutor aí no mundo, mas só te afasta do amor verdadeiro de Deus. Dentro desse contexto, Deus vai levantar Jeremias. Para quê? Para dizer que odeia Israel? Não. Para dizer que ama tanto que vai começar a confrontar a fim de que ela volte-se ao arrependimento. Por quê? Porque Deus não quer que ela viva o cativeiro babilônico. Ezequiel
de Deus. E como é que é o método preventivo de Deus? O método preventivo que evita a queda é o confronto. Você não vai ver na boca de Jeremias palavra de mãozinha passando na cabeça. Com todo respeito, como diz o bom carioca, meu irmão, o pau vai quebrar. É assim que vai acontecer no Jeremias. Agora veja, Deus estava irado, foi o que nós concluímos aqui, sim ou não? Sim ou não? Agora responda com inteligência, Deus é irado? Não. Deus estava. Advérbio de tempo, completa para mim, por favor, advérbio de tempo. Ele não é característica permanente do seu caráter. Deus não é irado, Deus é amor. Glória a Deus. Isso sim é característica permanente do seu caráter. João deixou isso muito claro. Ele não disse Deus é ira, ele disse Deus é amor. A Camila, Deus é também um fogo consumidor, que adora tacar fogo nos outros, né? Porque tem os discípulos que dizem que é amor, mas, meu Deus do céu, eu me lembro agora do discípulo João falando isso. Aquele que se auto-intitulava como discípulo a quem Jesus amava. Pensa num cara de identidade definida, era João. Porque você só vê ele dizendo discípulo a qual Jesus amava em um único livro, igual o que ele mesmo escreve. Você não vê isso em nenhum outro livro, só no dele. E ele que é conhecido entre nós como discípulo do amor, na verdade, quando viu as outras pessoas fazendo uso do nome de Jesus para expulsarem demônios e pregando a palavra, ele vai correndo para Jesus e ele diz assim: olha Jesus, eu vi pessoas usando o teu nome. Aí Jesus vai olhar para ele e ele vai dizer: o Senhor quer que nós peçamos fogo no céu para queimar e estude. Olha o discípulo do amor. Aí Jesus vai dizer: João, quem não é contra nós é por nós. Eu não tem que encher a cabeça com isso não. Se não está contra nós, está ao nosso favor. Mas olha o que o discípulo do amor queria: fogo para destruir, fogo para consumir. São os rompantes que a gente tem, achando que porque uma coisa não está como a gente queria, a destruição deve ser imediata. Só que não é característica de Deus a ira permanente, a destruição definitiva, a aniquilação sem chance de misericórdia. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Irmão, não tem pecado e não tem pecador que seja maior do que a misericórdia de Deus, caso tal pecador se arrependa. Só que como é a palavra que traz arrependimento? Mãozinha na cabeça? Não. Confronto. Então foi para isso que Deus levantou Jeremias naqueles dias. A palavra de Jeremias é uma palavra que confronta, é uma palavra que denuncia ao pecador aonde está a causa que levou ele a esse ato de pecado. Então por isso, quando a gente às vezes abre um texto em Jeremias, as pessoas ficam assim: eita, vai bater, eita isso, eita aquilo. Mas na verdade, se nós formos traduzir não apenas as palavras, mas a intenção de Deus ao levantar o profeta, nós não diríamos profeta da ira. Sabe o que nós diríamos? Profeta da misericórdia. Quando Deus confronta, Ele não está estabelecendo juízo, Ele está manifestando o desejo de exercer misericórdia. Então veja, Deus estava irado, mas Ele não é irado, Ele só estava. Por isso Davi vai dizer: a ira de Deus dura só um momento, mas a sua benignidade dura para sempre. Só que o povo precisava entender. O que é, Camila? Para pensar aí, o que é um minuto na mão de um Deus irado? Quem aqui quer irar a Deus? Quem aqui quer irar o dono de todo o poder? O próprio poder. Para pensar o que é um minuto na mão de um Deus irado. Então Deus não queria continuar irado com Israel. Por isso Ele levanta Jeremias. E a palavra de Jeremias é uma palavra que é liberada em tempo de ira. Por isso ela manifesta confronto. Mas ela só faz isso porque Deus quer exercer misericórdia. Vocês estão entendendo isso aqui? Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Quando Deus levanta um profeta para denunciar um erro seu, Ele não está dizendo eu te odeio, Ele está dizendo eu não te perco. É isso que Deus faz. Às vezes a gente vê a conduta de algumas pessoas que dizem ser cristãos, mas não são, como disse Paulo. E a gente vê, parece que o camarada, quanto mais abençoado é, abre aspas. Quanto mais erra, mais prosperado
vacila, mais enriquece. De vez em quando dá uma bugada na nossa cabeça. A gente pensa, será que eu estou ficando religioso demais? Será que eu estou ficando legalista? É, gente, meu irmão, com a vida tão toca, mas aparentemente tudo dando tão certo. Que a impressão que a gente tem, não precisa de tanta santificação, não. Eu vou consagrar para aqui, o outro com a vida toda errada, parece até que Deus está batendo palma para ele. É impressionante, gente que está fazendo tudo errado, parece que a vida está dando tudo certo. E gente que está fazendo tudo certo, às vezes encontra as coisas acontecendo, tudo de maneira errada. Eu me lembro que tinha um culto, e tem até hoje, na igreja do meu sogro, que se eu pecasse aquele dia, eu não ia para o culto. Não ia. Eu conheci Jesus e vivi o período da minha conversão já no ensino médio. Então era popular, eu tinha essa dificuldade de entender que a amizade com o mundo era inimizade com Deus. No processo da conversão, no ensino médio, poxa vida, tem misericórdia dos jovens. Era muito difícil, eu era de uma igreja muito arrochada. Então, pense numa igreja de consagração. Quando eu ia visitar esse culto à tarde, irmão, se eu tivesse falado o que eu não devia, Deus levantava o profeta na hora. Levantava na hora e dizia, eu vi. Era assim, na primeira pessoa. Eu vi quando tu disse assim, naquele lugar assim, assado. E não tinha esse negócio de, não envergonha ninguém. Meu sonho é conhecer esse Deus que não envergonha ninguém. Porque o Deus que eu conheço, meu irmão, não tem esse negócio não. Aí eu me lembro que o profeta vinha na direção, botava o dedo, a gente ficava de pé. E aí Deus quebrantava, porque não era meninice, era poder de Deus. Ele dizia, eu vi quando tu fez tal coisa, assim assado. Aí tu ficava ali quietinho, aí a pessoa dizia o que tu falou. Deus dizia assim, não foi assim que tu disse, a gente ainda tinha que conversar. Pediu perdão, quebrantado. Aí você pensa, confronto, constrangimento momentâneo. Mas na verdade, tudo isso era o quê? Era o Senhor te punindo ao arrependimento. Naquela hora então eu me quebrantava e eu fui aprendendo que andar com Deus é coisa séria. Que Deus está onde eu não vejo, ali Ele está também. Eu comecei a compreender algumas coisas que eu não compreendia no meu processo de conversão. Você acha que eu fiquei com raiva de alguma dessas irmãs? Claro que não. Quando eu via o poder de Deus na vida delas, eu ia para o culto e era com elas que eu queria andar. Porque eu dizia, o que eu vejo aqui é real. E era assim que ia se desenvolvendo quebrantamento, conversão verdadeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Por mais que você veja alguém te polindo ou lixando, ou Deus liberando alguma palavra de confronto em direção a você, Deus não está dizendo apenas que está irado. O que Deus está dizendo é, eu não estou disposto a te perder. Então te conserta porque eu te quero. Te conserta porque eu não desisti de você. Te conserta porque eu ainda invisto em você. Eu lembro que tinha gente que não vivia esse tipo de constrangimento temporário que eu vivia. E aí de vez em quando eu ficava meio aborrecida. Me lembro uma vez que uma grande mentora, uma mulher de Deus, que muito me ajudou, viveu uma situação difícil na igreja. E aí a pessoa que fez ela passar a situação difícil, com ela nada acontecia. Mas ela, por guardar mágoa de quem fez mal contra ela, aonde ela entrava, qualquer trabalho de oração que a gente fosse, Deus levantava o profeta e dizia para ela, limpa meu coração. E ela, um dia indignada, depois de mais de um mês fazendo campanha para Deus visitar o outro, para Deus converter o outro, para Deus fazer o outro vir pedir perdão para ela. E Deus só dizendo para ela, desce tu, te converte, limpa o coração. Ela já irada. E um dia ela entrou no quarto e ela disse, Senhor, por que com ele que fez coisa assim comigo, o Senhor não fala nada mais comigo? O Senhor me adverte todo dia, me corrige todo dia. Ela disse que ouviu de maneira audível Deus dizendo para ela, por que tu te questionas assim comigo? Tu deveria me agradecer. Por quê? Porque com ele eu já não falo há muito tempo. Mas contigo eu ainda falo. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo a alguns de nós aqui, o fato de eu estar irado não significa que eu não te ame. O fato de eu te corrigir, pelo contrário, significa que eu ainda te quero, que eu te desejo, que eu estou te polindo, que eu estou te lixando, que eu não abro mão de você. Quando Deus entrega as cartas das igrejas, 7 da
disciplino, eu te castigo, eu te corrijo, a todas elas, as 6, exceto a Filadélfia. Ele vai dizer, eu tenho algo contra você, tem algo em você que eu não estou gostando, tem algo em você que eu não estou concordando, tem algo em você que eu não aprovo, mas ao término de todas elas, até aquelas que estavam erradas, ele dizia, mas eu falo contigo, eu te corrijo, eu te disciplino, eu castigo todo aquele a quem eu amo. Pega na mão de alguém que eu estou sentindo a graça de Deus tão grande aqui para a libertação. Segura a mão de alguém aí agora, não segura de qualquer jeito não. Se você sentir que essa pessoa está sem graça, segura a mão dela mais forte, para ela perceber que não veio para uma noite de entretenimento, mas ela se assentou ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno, e diga assim para ele ou para ela, Deus não te deixa, Deus não te deixa, por isso te prova. Levanta a mão só quem percebeu que a mão de Deus ainda continua trazendo para terra. Por você, que apesar das suas muitas falhas, defeitos e quem sabe até alguns pecados, ele é borrado. Eu não quero trabalhar com você apenas remediando, eu quero estabelecer um relacionamento de prevenção, aonde a sua obediência te livra da cova, aonde a sua obediência te livra do leito, aonde a sua obediência te livra da traição, aonde a sua obediência te livra da rejeição, aonde a sua obediência te livra do homem mau, aonde a sua obediência corta o laço do passarinheiro, por causa do teu relacionamento preventivo com Deus. Era isso que Deus estava querendo propor a Israel. Deus não queria que Israel fosse introduzida no pior cativeiro que ela já viveu. Então veja, e escute, isso não é sobre a glória de Deus, por mais que alguém pense assim, isso é sobre o amor de Deus. Eu vou falar de novo, preste atenção. Isso não é sobre a glória de Deus, isso é sobre o amor. Deus, quando tirou Israel da terra do Egito e disse, pela boca de Moisés, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, só a Ele servirás. Deus não fez isso porque Ele queria se autoafirmar como Deus. Deus não precisa disso. Quando Deus deu esse mandamento, não foi para que Ele se autoafirmasse como Deus, mas foi para que Israel se firmasse como livre, como filho. Entenda isso. Deus não precisa da nossa adoração para nada. Eu disse que Deus não precisa da nossa adoração para nada. Eu vou falar bem mais alto para você entender. Quando Deus decidiu que deveria ser adorado, Ele não criou os homens, Ele criou os anjos. Glória a Deus. Os anjos adoram ao Senhor como Ele deve ser adorado. Já pensou se Deus dependesse do nosso turno ou dos nossos dias de culto para ser adorado? Misericórdia. Então Deus não está fazendo isso porque Ele quer se autoafirmar como Deus, mas porque Ele quer dar uma oportunidade verdadeira de libertação para Israel. Preste atenção. Libertação de quê? De consciência. Olha o que Ele diz. Não fique com raiva de mim não. Olha o que Ele diz. Não quero vocês se curvando a ídolos constituídos por mãos de homens. Por que, Senhor? Porque tu fica com ciúme? Não por isso. Mas porque eles têm boca, mas não falam. Ouvidos, mas não ouvem. Eles têm pés, mas não caminham. Mãos, mas nada seguram. Pelo contrário. Antes eles precisam ser sustentados e carregados por aqueles que foram criados. Agora você vai entender. Por que para Israel era conveniente cair sempre no pecado da idolatria? Olha o que Deus disse. Antes eles precisam daqueles que foram criados. Daqueles que criaram eles, ou seja, do homem. Aí você vai entender, por exemplo, por que nesses dias Deus leva Jeremias a uma visão na casa do oleiro e ele vê o barro se desmanchando na mão do oleiro. E aí o Senhor diz assim, Jeremias,
toque assim, não me faça assim, não me faça assim. Não. O que Deus está dizendo para Israel? Israel ama adorar ídolos constituídos por mãos de homens porque ele exerce poder sobre eles. E o que eu estou falando não vai muito longe da nossa cultura, e eu falo do Brasil, não. Não estou dizendo que é correto, ok? Não estou dizendo que é correto. Todo nível de devoção que exerce poder sobre aquilo que deveria ser adorado é equivocado, não importa qual seja a religião. A forma de adorar está errada. Uma vez que a adoração requer colocar o adorado no centro de todas as coisas. Então, deixando isso aqui uma vez claro, vamos para a cultura brasileira. Eu cresci vendo minha avó movendo alguns ídolos de lugar de acordo com a petição dela. Vez ou outra eu abri a geladeira, tinha um ídolo lá dentro. Eu dizia, avó, o que esse ídolo está fazendo aqui dentro? E eu falava o nome do menino. Dizia, avó, o que está fazendo aqui dentro tal coisa? Aí ela dizia, está aí de castigo, porque eu pedi uma bênção até o dia 15. Estou falando sério. Vez ou outra eu passava e tinha uma casinha no corredor onde minha avó depositava alguns desses ídolos. E às vezes eu passava e eu via que tinha ídolo de cabeça para baixo. Eu ia lá e endireitava. Minha avó passava de novo. Eu ia lá e endireitava. Aí eu vendo ela que, tanto arrumava, ela disse, quem é que está tirando isso aqui do lugar? Eu falei, não, vó, não estou tirando, eu estou colocando, porque estava de ponta cabeça. Ela disse, eu que botei. Eu dizia, por que, avó? Castigo. Eu dizia, avó, por isso que eles não fazem nada com a senhora. Em outras religiões eu vi a mesma coisa. Casinhas que deveriam ter determinadas comidas vazias. E vendo que o costume era de botar a comida, eu perguntava para quem se dizia ser o adorado ou adorava aquela imagem. Eu dizia, olha, não deveria ter água ali? Não deveria ter comida ali? Não, mas não tem, por que não? Está de castigo. Se você cria, você exerce autoridade sobre o que você cria. Um nível de autoridade, sim, Senhor. Concorde você ou não, isso é fato. Agora, olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Pode esse vaso dizer esse olé? O que Deus está dizendo para Jeremias é, Jeremias, Israel tem dificuldade de me amar e de me colocar com exclusividade na vida deles. Não é porque eu sou um Deus mau, é porque eu não sou subordinado a eles. Gostando eles ou não, eles estão na minha mão. Querendo eles como ou não, eles estão na minha mão. Deus nos trouxe hoje aqui e Ele está dizendo, ei, querem ser meu filho? Então submeta-se. Amassado inteiro fica na minha mão. Quebrado ou direito fica na minha mão. Era isso que Ele estava dizendo para Jeremias. Então o que Ele está dizendo, Jeremias? Eu não posso abrir mão deles, porque eles estão na minha mão. Concordando ou não? Camilo, o que isso tem a ver com o capítulo 13? Tudo. O capítulo 13, ele é apenas um dos retratos que se manifestam várias outras vezes no texto sagrado. Deus manda nessa época Jeremias comprar várias coisas que tipificavam a Israel. Só para eu ver que você está acompanhando o raciocínio. Tudo que Jeremias comprava tipificava quem? Israel. Quando Deus mandou ele comprar, por exemplo, uma botija, Deus disse assim para ele, perdão, compre uma jarra. Ele comprou a jarra novinha, e Deus disse assim, agora vá à porta da olaria onde estão os anciãos e quebra a jarra na porta do oleiro. Ele foi lá, comprou, ele mal comprou, Deus disse, agora vai lá e quebra. Você acredita? Fez a mesma coisa com uma botija, mal comprou, quando está novinha na mão, Deus disse, vai lá e quebra. Engraçado que Deus manda Jeremias comprar tudo, mas não manda o dinheiro. Então ele está investindo do próprio bolso. Por que Deus faz isso? Deus poderia mandar. Não foi ele que colocou uma moeda, uma estátua na boca do peixe para pagar o imposto? Sim ou não? Sim. Sim. O Deus que providencia o recurso não está providenciando o recurso para o profeta, mas está exigindo do profeta a aquisição. O texto não diz que Deus manda o dinheiro para ele comprar. O texto só afirma em todos esses episódios que Deus o manda comprar. Então o que eu compreendo? Que Jeremias está investindo dele mesmo, sim ou não? Sim. E por que Deus está fazendo isso? Porque Deus não quer usar profeta sem compaixão. Jeremias, quando investe, ele pega aquilo inteirinho na mão e ele diz, é Israel? Deus manda quebrar, imagina. A primeira vez eu acho que ele fez de boa, a segunda mais ou menos, a terceira
foi para terreno. Jeremias vai lá e compra um lote. Olha isso. Então tudo ele mandava Jeremias comprar. Escute isso. Jeremias vai lá e compra. Só que tudo que ele mandava Jeremias comprar, ele também mandava Jeremias quebrar. Para representar a condição do momento de Israel. É muito cansativo, irmãos. O que, Camila? Investir no que não dá retorno. E a história é essa. O que Deus está fazendo com o profeta é implementando nele o sentimento que Deus tem. Camila, Deus não sente como a gente. Estamos usando uma linguagem antropofóbica. Me ajuda. Isso! Atribuir a Deus os sentimentos que nós temos, não que de fato eles tenham, mas para compreendermos algumas coisas que ele faz. Então o que ele está fazendo? Ele está incutindo em Jeremias algo que na verdade já é uma realidade nele. Que é perceber o quê? Que ele investe a vida toda em Israel, mas Israel nunca dá retorno. Israel, a gente desde os dias de Isaías. Ele dizia, tu és uma semente boa e eu te mantenho numa terra fértil, mas quando você cresceu, seus frutos foram amargos. E aí, Camila, Deus desiste de Israel? Não. No próprio livro de Isaías, ele vai dizer, olha o que ele vai dizer. Você fez tudo o que era errado. Você foi violentada pelas nações estrangeiras como um jumento pega uma mulher. É isso mesmo que você ouviu. Deflorada, acabada. E eu te preparei para ser pura, para ser santa. Mas aí quando você está rejeitada, acabada, e você vê que teus amantes não te respeitam, quem volta para você é eu. Por quê? Porque tu te voltas para mim. Aí você pensa que Deus vai pegar essa Israel, que não se converte, e vai dizer para ela, desgraçada, infeliz, porque você não é fiel. Mas não, quando ele vê nela arrependimento, aí ele diz, te digo, nunca mais te chamarão desamparada, noiva amada. Olha isso, no mesmo capítulo ele retrata alguém que acabou de ser violentada, abusada, e no mesmo capítulo ele diz, te chamo noiva amada. Sabe o que ele está dizendo? Eu restauro a tua pureza como nunca, eu restauro a tua dignidade como nunca, nunca mais te chamarão desamparada, noiva amada. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou me aliançar contigo mais uma vez. Profeticamente, há uma palavra de ordem para essa noite. E Deus está dizendo mais uma vez. Invista mais uma vez. Acredite mais uma vez. Vá mais uma vez. Perdoe mais uma vez. Levante mais uma vez. Apresse mais uma vez. Insista mais uma vez. Torne a oração do Pai Nosso uma realidade. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha mais o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim. Deixa eu te perguntar. Seria bom para você hoje que Deus te perdoasse como você perdoa as pessoas que te feriram? Seria o suficiente? Há no seu coração perdão verdadeiro a elas para ser perdoada verdadeiramente pelo Senhor? Ou você trava nessa hora da oração? Perdoa as minhas ofensas, assim como nós... Não leva mal, irmão, é oração, não é reza. O que é isso? Reflita. O texto é claro, não é pelo muito falar, ou seja, por saber repetir orações que vocês serão ouvidos, mas por ter consciência do que vocês falam, que vocês vão ser ouvidos. Então, olha isso aqui. Perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Você tem perdoado os seus ofensores? Ou você acha que porque é profeta e caminha em santidade, Deus tem que matar todo mundo? Deus tem que arrebentar com todo mundo
fazer justiça a você o tempo todo. Eu vou falar o que Deus está me autorizando aqui a dizer. Existem dedos que estão se levantando em oração quando os joelhos deveriam estar dobrados com a boca no pó. Porque você se sentiu injustiçado ou injustiçado em algo e você diz assim: ah, Senhor, faz justiça, mostra que eu sou teu servo, com todo respeito, debaixo de uma autoridade profética da palavra, não de mim mesma, mas da palavra. Deus está me autorizando a dizer aqui: diga para ele ou para ela que eu não fiz justiça, porque se eu fizer justiça, a primeira espada a descer na casa dele. Nunca peça a Deus justiça quando ele ainda estiver disposto a exercer misericórdia. Nesse contexto de Israel, Jeremias está sendo usado como palavra de confronto, mas não porque quer estabelecer juízo, porque ele quer ver Deus manifestar misericórdia. Complete aí: Deus quer manifestar misericórdia. Não fale como se não precisasse. Deus quer manifestar misericórdia. É misericórdia que Deus quer manifestar, irmão. Só que Deus manifesta misericórdia conduzindo o pecador ao arrependimento. E como é que você conduz uma pessoa ao arrependimento? Mostrando para ela onde ela errou. Aleluia. Às vezes ela não está vendo. Só que não é só sobre dizer aonde ela errou. É dizer que o ponto do lugar para saldar a dívida que ela tem está aberto para pagamento, para poder quitar. Isso aqui é João 9. Lembra daquele cego que Jesus pegou lama e aplicou nos olhos dele e disse assim: vai e lava-te no tanque de Siloé? Eu imagino aquele camarada com lama no rosto, andando na rua, apalpando, para chegar no tanque de Siloé. E quando ele chega no tanque de Siloé, e indo a caminho de lá, na verdade, o que eu imagino? Eu imagino os vizinhos dizendo assim: ô cego, tá sujo. Estou imaginando, eu estou dizendo: cego, tá sujo. E se eu fosse ele, eu diria: fique tranquilo, porque quem jogou a lama também me disse onde tem a água. Você está entendendo o que Deus está dizendo? É isso que ele está falando. Não tem como gerar um arrependimento verdadeiro sem a denúncia necessária. Só que não é porque ela está lá que ela tem que ser feita sem escape, que ela tem que ser feita sem recurso. Profetas que só denunciam o pecado, mas não mostram o caminho do arrependimento, são falsos, hipócritas, fariseus. Deus não diz aonde você errou se ele não te der o lugar do você. Só que em João 4, olha a samaritana, quando ela viu que o pecado dela acabou de ser evidenciado pela revelação de Jesus Cristo. Traz-me aqui teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Rapaz, olha aqui, disseste bem. Responda aí, o que ela falou foi bonito? Não. Irmão, ela acabou de dizer que ela está com um homem que não é dela. Então vou perguntar de novo. O que ela falou é bonito? Não. Traz-me aqui teu marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus diz: disseste bem. Olha como a beleza, Jesus vê beleza diferente de nós. Para ele, o que ela falou não foi bonito. O pecado dela não é bonito. Mas a confissão é: ó, disseste. Jesus está dizendo: não importa o que você fez, desde que você diga a verdade e confesse. A gente diz que o pecado nos afasta de Deus, sim ou não? Sim. E está certo, sim ou não? Sim. Só que eu tenho um acréscimo, não a palavra de Deus, é o ditado. O pecado nos afasta, mas e se eu te disser que o que nos mantém distante não é o pecado, é a hipocrisia? Porque essa mulher confessou e olha isso aqui. Quando ela se vê denunciada, olha como parece que ela muda o assunto. Onde é que se deve adorar, irmão? Do nada. Pode olhar o texto. Mas é porque a gente não entende a cultura da época. A gente acha que a adoração é glória a Deus e aleluia. Mas não é. A adoração foi instituída por Deus a Moisés quando tirou o povo para retornar ao deserto para adorar no monte. Ele ensinou Moisés e ele disse assim: Moisés, ensina o povo a não comparecer diante de mim com as mãos. Todas as vezes que você ia ao templo ou ao tabernáculo, você deveria levar alguma coisa. É um jeito de você dizer: eu estou trazendo isso, seja por gratidão ou para perdão dos meus pecados. Não existia adoração destituída de atitude. Isso é cultura ocidental. Não existe adoração destituída de entrega. Eu não estou falando de dinheiro não, tá, irmão? Isso é só uma das formas. Glória a Deus. Entendeu isso? Então, quando ela vê que o pecado dela acabou de ser denunciado, aí olha o que ela diz: aonde se deve adorar? No templo ou no monte? Vou traduzir o
texto. Olha o que ela está querendo dizer de verdade. Aonde eu levo oferta para a expiação desse pecado que acabou de ser confessado. O que ela está querendo dizer é o seguinte: como é que eu resolvo isso aqui? Aí ela vai dizer, porque os nossos pais adoravam no templo, mas nós adoramos aqui no monte. Por que isso aconteceu? Os samaritanos se perverteram, não podiam mais entrar em Jerusalém, no templo, e criaram altares no monte, que era onde também tinha altares de Moloque, altares de outros ídolos constituídos por mãos de homens. E Deus não habita nesses lugares. Aí olha o que Jesus vai dizer para ela: tu sabes que a adoração veio dos judeus. Olha o que ele está dizendo: você sabe que se você quisesse levar oferta para perdão verdadeiro do teu pecado, você tinha que levar essa oferta lá no templo. Só que olha a situação da samaritana. No templo ela não entra, e no monte é Deus que não recebe. Ela está numa sinuca de bico. Desculpa. No monte ela não pode entrar, e no templo é Deus que não recebe. Então ela pensa o seguinte: eu posso admitir que eu estou errada, mas eu não quero só admitir que eu estou errada, eu quero saber o que eu faço para me consertar. Então o que ela está querendo dizer? Denunciar meu pecado é mole, profeta. Difícil é arrumar um jeito de me tirar daqui. Você sabe por quê? Porque tudo que é judeu que passava lá, só passava o que os samaritanos. Vocês estão em pecado, vocês são cães, cambada de cachorro. É isso que o texto aponta. Só que agora vai chegar um que vai sentar no poço, e diante da situação dela, ele vai deixar claro: eu não vim só para denunciar teu pecado, eu vim para te dizer como é que se conserta. Aonde? No templo. Se pudesse, era lá que você devia entrar, mas como lá você não entra e no monte Deus não recebe, a hora vem, chegou, está falando contigo agora. Entre os verdadeiros adoradores, não mais dependerão do templo ou do monte, mas aqueles que adoram em espírito e em verdade vão receber o que você vai receber agora. Ele perdoou ela ali na hora. O que ela precisava para ser perdoada? De um altar. Ele está sentado aonde? Em cima da fonte de Jacó. Memorial da geração patriarcal de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de... É um altar aquilo ali. O que ela precisava para ser expelida de tal pecado? De um cordeiro. Quem ele é? É isso, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E do que ela precisava para a execução disso? De um sacerdote. Um sacerdote poderia perdoá-la. Só que Deus é tão bom que quando ele vem com arrependimento verdadeiro, ele não manda o sacerdote, ele manda o sumo sacerdote. É o sumo que está dentro de Deus. Uma graça de Deus tão grande. Compartilhe dessa unção. Levante a mão direita, mais alta que você puder. Com a mão esquerda na mesma altura, na mesma altura. Agora abre os braços sobre o ombro de alguém e diga para essa pessoa: tem perdão para mim e para você. Tem perdão para mim e para você. Tem restauração para mim e para você. Tem restauração para mim e para você. Tem consolo para mim e para você. Tem porta que se fechou, mas tem porta aberta para mim e para você. Seja redimido. Eu ministro nessa noite sobre a tua vida a alegria da salvação, a alegria da salvação,
eu tenho feito nesse estreito que eu tenho passado contigo é para não te perder. É para você entender que mais vale um dia nos meus átrios do que mil em outra parte. Vamos lá. Se tudo que Deus mandava Jeremias comprar tipificava Israel, esse cinto de linho representa quem? Eu ia me rasgar todinho aqui agora. Segura só um pouquinho, filho, eles ficaram emocionados. Já foi um pouco nível. Ó, se tudo que Jeremias compra tipifica Israel, o cinto de linho representa quem? Israel. Por que o cinto de linho? Porque o cinto de linho era o que fechava a indumentária da veste, principalmente a veste sacerdotal. Então, o que é cinto na Bíblia? Tipologia para testemunho, aquilo que assegura, aquilo que sustenta. O que Deus está dizendo? Israel, o meu testemunho vem de ti. A minha testemunha aqui é você. Então, por isso, mandou ele comprar um cinto nessa ocasião. Esse cinto representa Israel. Aí, vamos lá. Não bastando só ser um cinto, ele não disse compra um cinto de couro, ele disse compra um cinto de linho. Por que linho? Porque linho é o tecido que o exército do céu usa. Quem é Israel? O príncipe, aquele que luta com Deus. Glória a Deus. Está escrito no livro do Apocalipse. O tecido que o exército do céu veste é linho. No dia que você quiser assim, meu irmão, eu quero ficar celestial, faço uma roupa de linho. E se você for homem, bote com muita goma, para ficar vincada. Porque essa é a terceira coisa do porquê ser um cinto de linho. Ele tinha goma. O linho é o tecido original mais antigo do mundo. Porque uma vez que ele é colhido, ao ser tecido, ele já fica engomado. Quem que conhece essa expressão, engomado? O que é goma? O pessoal de 1950 vai lembrar. Goma deixa o tecido durinho, impermeável. Então, para a gente entender numa linguagem mais atual, a goma nada mais é do que uma impermeabilização. Hoje em dia a gente paga, por exemplo, uma grana. Para quê? Para impermeabilizar o sofá, a cadeira. Aí você joga café, joga as coisas, não penetra. Quem já viu um comercial desse assim? Né? Não penetra. Agora eu te digo, você vê a goma? Não, olhando o móvel, o tapete, você acha que é normal. Mas quando o líquido cai ali, o líquido não é absorvido, porque aquele material foi engomado. Por que ele diz, compra um cinto de linho, mas não metas na água? Ele está dizendo, não tire a goma do tecido. E o que é a goma? A goma é o poder de impermeabilização. Quem é a goma, gente? A goma é o Deus invisível. Ele não aparece, mas está ali. Impedindo que Israel seja penetrada. Me mostre na história, a história mesmo com H. Me mostre na história da humanidade qualquer outro exército que tenha vencido reinos e impérios sem carregar uma espada na mão. É ruim. Só Israel. A coisa era tão séria, Deus era tanta cobertura e a proteção de Israel, que quando Davi já havia juntado material bélico, ou seja, poder de armamento, em Israel para se tornar um exército forte, ele não tinha coragem de ir a uma batalha sem consultar o Senhor. Houve uma vez na batalha contra os amalequitas, perdão, os midianitas, que ele disse, Senhor, eu devo ir à batalha? E o Senhor disse para ele, deve sim, quando tu ouvires o barulho da marcha por entre a copa das amoreiras, você pode seguir. Por quê? Porque eu já fui adiante de ti. Não metas na água. Quem é a água? As nações estrangeiras. Elas vêm para dissolver quem Israel é. Que é isso? É gente que quer o que você tem, mas não sabe quem você é. Só Deus sabe quem você é. Quando você não tem nada, só Deus investe em você. Depois que Deus investe, todo mundo quer investir. Só que o que Deus está dizendo para Jeremias, não metas na água, significa isso. Agora as nações querem tirar tudo que ela tem. E com isso vai sair a goma. Quem é a goma? Deus. Porque eu não vou compactuar com essa idolatria. Não metas na água. Fecha aqui, porque vem rapidinho agora. Aí ele disse assim, pega o cinto que tens e coloca no lombo. Não meta na água. Aí ele ficou um tempo com aquele cinto amarrado na cintura. Depois de um
Você leu comigo, pouco tempo ou muito tempo? Muitos dias, diz o texto. A voz do Senhor se manifestou por segunda vez. Aleluia. Irmãos, eu estou sentindo um temor. Porque Deus está dizendo assim: não diga que eu não estou falando com você de novo. A voz do Senhor se manifestou por segunda vez a Jeremias e disse assim: Jeremias, pega o cinto que tu tens sobre os teus lombos, vai ao Eufrates, cava na fenda de uma rocha e esconde o cinto lá. Vem comigo de novo. O cinto representando quem? O que ele está dizendo? Se o cinto representa Israel, ele está mandando Jeremias esconder quem? Você leu comigo, inclusive, em versões diferentes. O termo não é a briga, o termo é esconde. O que Deus está dizendo? Deus está tão irado com o fato de Israel não se arrepender, que o que ele está dizendo é o seguinte: tira Israel dos meus olhos. Camilo, isso já aconteceu? Pergunta para Moisés se não aconteceu. Ele chegou para Moisés e ele disse: Moisés, tira o teu povo de diante da minha vista, porque senão eu consumi-los-ei no furor da minha ira. Mas Moisés guardava a palavra de Deus. Ele já respondeu dizendo: meu povo não, teu povo. É lindo isso aqui. Você só consegue convencer Deus, abre aspas, do que ele não quer fazer se você usar a palavra dele diante dele. Moisés: não, Senhor, não faz isso não. Não, tu disseste. Quando tu me tirou, me chamou lá naquela saça, vai libertar o meu povo. Então o que ele está dizendo? O povo não é meu, o povo é meu. Aleluia. Aí ele botou a bola de volta para ele. Então ele diz assim: tu vai destruir teu povo? Aí Deus diz assim: vou. Aí ele diz: como vai ficar tudo que tu disseste a Abraão? Deixa no próprio dia. Aí veja, ele é o próprio Deus que diz assim: pega o cinto de linho e esconde. Vem comigo e diga: esconde. Quem aguenta até 9h30, diga glória a Deus. É isso, o crente obedece. Pega o cinto de linho e esconde na fenda da rocha. Esconde. Quem está mandando esconder o cinto? Quem está mandando esconder o cinto? O cinto significa quem? Agora eu te pergunto: pode alguém se esconder de Deus? Não. Davi disse: se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, ali tu estás. Se eu subir ela onde rompe a alva, ali o Senhor também me vê. Como eu me fugirei do teu olhar? Para onde eu irei da tua presença? Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Aí você diz não. Só que se eu te disser sim, você pode ser abrigado e escondido quando o esconderijo for Deus que criar. Vou lhe dizer por quê, presta atenção. Pega o cinto de linho e esconde na fenda da rocha. Na fenda da rocha. Cava e esconde na fenda da rocha. Quando eu falo fenda da rocha, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça no Antigo Testamento? Alguém que também teve que se esconder na fenda da rocha. E se escondeu lá por quê? Senhor, eu quero te ver. Aí o Senhor disse para ele: Moisés, o homem não pode me ver e continuar vivo. Só que ele não estava nem aí se ia morrer. Israel era uma perturbação mesmo. Se eu disse: a última coisa que eu vou ver foi a tua glória, eu falei: não, ainda tem obra contigo, não vai morrer não. Estou parafraseando. Eu quero te ver. Então faz o seguinte: há aqui nesse monte uma rocha fendida. Vai lá e te esconde atrás dela. Eu vou passar de costa e tu me verá pela retaguarda. Deus passou porque Moisés estava abrigado na fenda da rocha. Ele viu o Senhor de costas e não. Quem criou a estratégia para livrar Moisés de Deus? Preste atenção. Então quem está criando uma estratégia para Jeremias livrar Israel de Deus? Cadê que Deus faz isso? Só faz. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha aqui para mim. Jesus não veio para te livrar do inferno, porque você não pecou contra Satanás. Bota essa culpa para funcionar. Camila, Jesus veio para me livrar do inferno. Não. Não, isso aí é secundário. Você não pecou contra o inimigo. Nós pecamos contra quem, irmão? Deus. Quem é que está virado conosco? Deus. De quem viria a nossa destruição? Deus. Deus. Ele mesmo diz: não tema o homem que tem poder para matar. Tema ao Senhor que tem o poder para matar e
Dele mesmo. E a estratégia veio de quem? Meu Deus. Aleluia. Deus está dizendo, apesar de tudo que você tem feito, eu tenho criado estratégias para te livrar do meu furor. Porque Cristo é a rocha. Não é porque rocha não. Vamos lá, volta para Moisés. Moisés é aqui nesse monte uma rocha. Se esconde ali atrás. Atrás do quê? Da fenda. Então tinha que ser uma rocha fendida. Aqui ainda não é comigo de amém. Tinha que ser uma rocha fendida. O que é uma rocha fendida, Camila? Rocha fendida não é caverna. Rocha fendida não é rachadura. Leva isso para a vida. Às vezes a gente imagina o olhinho de Moisés atrás de uma rachadura. Fala a verdade, não é o que você imagina? Fala a verdade! Pois então, não é rachadura, é fenda. Camila, tem diferença? Tem diferença. Rachadura pode ter até nessa parede, mas não abre passagem. Caverna pode abrigar de 2 homens para frente. Ou seja, cabe mais de uma pessoa. Pode não caber 10, pode caber 5, aí depende da caverna. É de 2 homens para frente. Por que fenda é diferente de caverna e é diferente de rachadura? Pode dar um Google depois, eu não estou inventando não. Porque a fenda, ela é tipificada por uma coisa na Bíblia. Só cabe uma pessoa. Só que escuta essa, ela tem o poder de cobrir um homem inteiro. Só cabe uma pessoa, mas ela tem o poder de cobrir um homem inteiro. Só cabe uma pessoa, mas ela tem o poder de cobrir um homem inteiro. Porque a salvação é, mas é inteira. E ele vai dizer o quê? Porque Cristo é a rocha, qualquer rocha? Não. Ele vai dizer, porque Cristo é a rocha fendida. E todo aquele que nele se abrigar não morrerá. Pega na mão de alguém e agora diga, vai pra rocha, meu irmão. Vai pra rocha. Bota o teu filho na rocha, teu marido na rocha, teus negócios na rocha, os teus sonhos na rocha. Ele não disse todos os homens, ele disse todo homem. Salvação individual. Camila, e pode alguém esconder alguém de Deus? Pergunta para a mãe, cujo filho está traficando medicina alternativa, porém em gramatura não permitida. E enquanto ele está lá, colocando a boca onde não deve, o nariz aonde não deve, a mãe está de joelho dobrado, cavando. Senhor, ele não quer nada contigo, mas é meu. Pergunta para a esposa, cujo marido está pirando o cabeção, achando que vai valer a pena trocar por uma novinha. E ela, por fidelidade não a ele, mas ao voto que fez voltar dele, de joelho dobrado, cavando, dizendo, Deus, está nas tuas mãos. Pergunta, meu irmão, eu vim lá do Brasil, quando o pipoco começa a comer e a roleta russa começa a ser a brincadeira de morte ou vida, aonde estão os filhos daquelas que intercedem no antro da morte, mas guardados por aquele que tem o poder de dar vida? Por quê? Por causa de
Infelizmente, aquela Israel, porque Israel não é uma geração. Israel compete a uma aliança eterna. Então é por isso que eu digo, essa Israel aqui, pré-cativeiro babilônico, não se arrependeu. Eles achavam que a palavra era muito dura. E não entendiam que, na verdade, Deus não estava manifestando sua ira. Há um versículo na Bíblia que diz assim: porque na ira a justiça de Deus não opera. Significa que Deus não executa juízo quando está irado. Entenda isso. Aleluia. Quando Deus está irado, é porque Ele está protelando o juízo. Entenda isso aqui. Se Deus está irado, ainda tem chance de misericórdia. Mas se chegar a hora do juízo, não tem chance de mais nada. Naquele dia, o que hoje é nosso advogado será o nosso juiz. Oh, aleluia. Então honre Ele enquanto Ele é o seu. Aleluia. Apresente suas causas. Glória a Deus. Confesse seus erros. Glória a Deus. Reate a sua aliança. Sabe por quê? A hora vem. Aleluia. Deixa eu falar para vocês. Jesus não está vindo no gerúndio, como a gente fala. Não há texto que diga que Ele está vindo. Não. O texto é claro, Ele vem. Aleluia. Vai ser como um abrir e fechar de olhos. Glória. Você sabe quantas vezes você piscou aqui nesse culto? Eu também não. Mas você não percebeu nenhuma vez que piscou, porque foi tão rápido que você não viu nada escuro. Continuou claro o tempo todo. Assim será a vida do filho. Entenda isso. Quando Ele manda ele voltar lá e pegar o cinto de linho, o que Ele está dizendo? Que deu tempo. Irmãos, guarda isso aqui. Quando chega a hora de Deus dar o tempo da misericórdia, o cabra, a cabrita, pode estar ralado, virado na lama. Se é tempo da misericórdia, ninguém mata ele, ninguém mata ela, ninguém arrebenta com ele, ninguém arrebenta com ela. Aleluia. Lá no Brasil eu tenho tentado dizer a alguns grupos de pastores mais irados. Eu digo para eles, vocês estão muito irados. Quanto mais vocês se iram, mais protela a justiça de Deus. Porque na ira a justiça de Deus não opera. Enquanto vocês desejarem a morte do seu opressor, tardará a execução. Glória a Deus. Agora, Glória a Deus. começa a orar pedindo a Deus misericórdia, né? Nem só para eles, não, para vocês. Porque eu confesso que meu coração está aberto, assim. Estou pedindo a misericórdia para mim. Misericórdia, Senhor, do meu coração, da minha mente. Me livra, me limpa. No tempo da misericórdia, espada não desce, porque é tempo da... Teu ódio não vai fazer Deus executar a justiça mais rápido. Oh, glória. Agora, meu irmão, tem uma coisa. No tempo da misericórdia, você pode pedir justiça todo dia. Juízo todo dia. Não vai acontecer não. Mas quando chegar o tempo do juízo, você pode andar arrastado no chão pedindo misericórdia. Não vem. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: aproveite, porque você está no tempo da Misericórdia. Então não faça como a mulher de Ló, que zombou da misericórdia quando olhou para trás. Por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela não está sendo salva por mérito, como nenhum de nós. Ela está sendo salva porque Abraão entrou na conversa que Deus estava tendo com seus anjos. Mas também Deus, né, foi conversar com os anjos para fazer reunião no quintal de Abraão. Ele já faz de propósito mesmo, porque ele quer exercer misericórdia. Senão, se tiver 40 justos e Sodoma e Gomorra, não tem 40. Se tiver 30, também não tem 30. Abraão está de hipocrisia, ele só quer saber de Ló. Aí olha como Deus vai falar com ele: não, você quer? Ô Abraão, se tu está querendo salvar teu sobrinho por justiça, acabou. Porque não você quer? Só que aí o texto diz que Deus mandou os anjos lá por amor a... Aleluia. Então eles já estavam no tempo da misericórdia. Os anjos pegaram
sua família pela mão para colocarem para fora da destruição de Sodoma. Só que quando estão indo para frente, para pensar um segundo na mulher de Ló. Gritaria dos teus vizinhos e de um monte de gente que você conhece. Bola de fogo descendo do céu, igual cometa, arrebentando a terra de tudo que ela mora. Ela não aguentou, ela olhou. Quando ela olhou, estátua de sal. Por quê? Porque no tempo da misericórdia é misericórdia, mas na hora do juízo não cabe. Por isso ela ficou dura. Só que Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: é tempo de misericórdia. Ele foi lá, cavou, quando tirou o cinto, apodrecido. Aí você diz: puxa, Camila, pregou 1h e 26 minutos para dizer que o cinto ficou podre, que não vai adiantar nada o nosso investimento? Não, irmão, ao contrário. Abre a última vez comigo aí, Jeremias, só para você não dizer que fui eu que inventei. Glória a Deus. Aleluia. 13, vai lá. Se os rapazes puderem, as meninas, não sei quem cuida aí, botar aqui na tela. Versículo de número 9. Vamos ler o 7 ao 9. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. Mas o cinto se tinha apodrecido. O cinto estava como, gente? E o texto diz que para nada mais. Aí vamos lá, ó. Verso 8. Então me veio a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Vou ler aqui nessa versão. Assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Olha para cá. Quem apodrece? A soberba ou Judá? Quem apodrece? A soberba ou Jerusalém? A soberba. Deus está dizendo aos seus profetas nessa noite: põe na rocha do jeito que está e deixa que eu tiro o que não puder ficar. Por quê? Porque no final disso eu não vou destruir a pessoa, eu vou aniquilar o vício. Eu não vou destruir a pessoa, eu vou aniquilar a pornografia. Eu não vou destruir a pessoa, eu vou aniquilar a bebedeira. Eu não vou destruir a pessoa, o meu propósito é dar vida ao pecador e retirar ele da prática do pecado. Deus está dizendo: não importa como ele esteja, você só tem que colocar na fenda da rocha. No 3, vai ficar de pé quem tem pelo menos um nome para botar na fenda da rocha. Presta muita atenção que eu estou te dando uma oportunidade. Você não vai levantar e dizer assim: ai Deus, salva a minha família. Não. Veja quem é o cabeça da família, quem tem poder de influenciar. Se ele for, quem vai? Pense em uma pessoa. Se for pensar em uma família, pense em um sobrenome. Apresente alguma coisa pontualmente diante de Deus. Pontualmente diante de Deus. Para de fazer das suas orações uma sacola cheia de coisas. Quando Deus te abençoa, você nem sabe de onde veio. Pediu tanta coisa. Nem lembra, nem sabe se foi Deus ou se foi sorte. Pense aí agora. Aleluia. Quem urgentemente precisa ir para a fenda da rocha. Eita, louco! Quem você percebe que o juízo que está para vir não será bom para essa pessoa, mas ainda há tempo. Glória a Com Deus. compaixão. Camila, eu não vou lembrar assim de cara não, então você fica sentado esperando mais um pouquinho que o Espírito Santo vai falar com você. Você levanta na onda, aí todo mundo levantou, meu irmão. Aqui é individual, a fila da rocha não para cada um. É um, pense aí. 2, Glória a meu Deus. nome, Davi de Deus. Camila, mas não é Davi não, meu filho, mas hoje aquele que habita em meu, eu vou estar com você. Amém. Glória a Deus. 2,5. Aleluia. Bota a mente para funcionar. Comece a lembrar. Talvez é alguém bem próximo de você, talvez seja alguém que já seja crente. E você diz: Camila é crente, mas está todo errado. Glória a Jesus. Eu preciso orar por essa pessoa. Deus está dizendo: eu estou irado sim, mas eu estou no tempo da misericórdia. Então aproveita. Glória a Deus. E coloca esse cinto, porque eu só vou deixar apodrecer o que não puder ficar. Jerusalém vai continuar inteira, Judá vai continuar de pé, meu escolhido vai continuar sendo meu amado. 2,5. Camila, já estou aqui com a oração pronta, ótimo. 3, fica de pé, você me pode. Fica de pé.
Teus filhos na fenda da rocha. A rocha é Cristo. Glória a Jesus. Santo, santo. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com os meus irmãos. Aonde houver uma mente que eleva agora a voz em oração a Ti, eu concordo com ela. Eu concordo com todas as vozes, com todas as palavras que cooperam com a salvação de um ente querido, com a libertação de alguém que nós amamos, com um ministério de alguém que está flagelado ou manchado